Hoje é dia do estagiário e a gente quer mostrar com histórias reais de quem viveu isso como é trabalhar na Flying Studio, um estúdio de renderização 3D para o mercado imobiliário. Aqui a gente acredita que nunca é cedo demais nem tarde demais para começar e que a nossa marca empregadora ela se constrói justamente com as pessoas que fazem parte disso. Eu queria perguntar para vocês como vocês chegaram à Flying Studio. Eu comecei a desenvolver um produto que eu achei que poderia vender muito bem. E eu apresentei esse projeto e me disseram que a Flying Studio fazia uma coisa muito semelhante ao que eu estava tentando fazer. Estudei um pouco o material da Flying Studio, vi o que eles faziam. E pelo Sérgio e o João Vitor conhecerem o Max, eu fui até eles e perguntei se eles poderiam me apresentar ao Max. E foi dessa maneira que eu cheguei aqui. Bom, foi por indicação através do Léo. Um amigo em comum, aí já tinha um tempo que eu tinha sido desligado de uma outra empresa. Eu comentei que eu estava procurando, né, emprego e ele me trouxe para cá, né, tipo, indicou para cá. Eu conhecia o antigo responsável, o antigo líder da produção. Me chamava para trabalhar com ele e eu estava trabalhando numa empresa de DPVAT, nada a ver com segmento. E até que, por conta da pandemia, essa empresa fechou e eu me vi desempregado e eu falei assim, se ainda estava com a oportunidade em aberto. Como é um outro segmento, ele me deu alguns cursos para mim fazer, a qual eu estudei Photoshop, né, durante um mês e apresentei um pequeno esboço do que eu aprendi para ele, né? E ele me convidou a fazer uma entrevista e começar. Nessa entrevista, com o Max e ele, eu tive meu primeiro contato com a Fly. E aí eu engajei na área de 2D, fazendo planta baixa aqui na Fly. Então, na real, eu já conheci o Max há um tempo, né? Aí um dia ele me levou lá no escritório dele, quando ainda era na Francisco Tapajós. Nossa, segunda casinha. Primeiro a gente era dentro da casa dele. Na segunda casa ele me convidou pra ir no escritório, final de semana. Aí eu peguei e fui. Falei, beleza, vou lá. Tem muito computador e tal, sempre gostei de tecnologia. E na real eu tinha ido, não pra ver o trabalho dele nem nada. Quando ele falou que tinha um monte de computador, eu fui pra jogar. Falei, mano, dá pra jogar, tá ligado? Dá pra instalar um joguinho ali nas máquinas e tal. Aí eu fui, vamos. A gente ficou o dia inteiro lá, instalei, fiquei jogando o dia todo. Aí quando terminou, ele me levando pra minha casa. E aí, gostou? Gostei, achei bacana e tal. Só pensando no joguinho. Quero nem saber, nem vi o que ele tava trabalhando ali. E aí ele perguntou se eu queria ir trabalhar com ele, né? E aí, perguntei se era sério, ele tava brincando e tal. Ele falou, não, quer vir trabalhar comigo? Eu falei, sério, fechou. Isso no sábado. Na segunda-feira eu faltei na escola, fui com a minha... Eu morava com a minha avó, né, na época. Fui com a minha avó, já resolvi toda a papelada de transferência de escola, de horário, de carteira de trabalho, de tudo. Na segunda-feira eu tava resolvendo tudo. Na terça, fiz a transferência da escola. Na quarta, tava trabalhando à noite já. Na outra segunda-feira já comecei a trabalhar com ele. Foi tipo questão de uma semaninha assim, ó. Pum. Eu falei, Max, tudo certo. Posso começar a segunda? Ele até desacreditou na hora, saca? Tipo, não, tudo certo o quê? Não, você não for pra eu trampar com você? Não, eu falei. Então tá tudo certo. Me transferi pra noite, tô estudando de noite, tá tudo ok. Tô com a carteira de trabalho, tudo certo. Ele falou, não, beleza, então vem na segunda que a gente dá um jeito. Aí eu fui, e aí a gente deu um jeito, né? Assim que eu conheci a Flying, como nos seus primórdios, né? Antes de virar esse império gigantesco. Qual que era a sua experiência antes de entrar aqui? A experiência que eu tenho antes é em atendimento ao cliente, comida japonesa, pizza, serviço ao cliente em geral. Já fui barman, já fui maître, já fui auxiliar de gerente. Já, mesmo trabalhando em restaurante, eu tinha condições tranquilas de gerenciar uma casa, né? Tanto na parte de administrativa e de estoque, tudo que é relacionado a restaurante eu dominava bastante. Bom, na área zero, não tinha tido nenhuma experiência, tinha uma leve noção aí de Photoshop, mas nada voltado para a nossa área, né, para o nosso segmento. É que no outro emprego, como eu trabalhava como analista de rede júnior, então acabava mexendo um pouco com Photoshop para ajudar em algumas coisas que precisava, porém nada muito além disso, né? Então não tinha nenhuma experiência nesse setor nosso. Pra falar a verdade, minha experiência profissional, primeiro que eu nem sabia o que era
3D Max, né? Eu já tinha trabalhado como vendedor em uma loja de roupa, vocês podem falar a marca aqui e tudo mais, e trabalhei como atendente e ajudante numa loja de refrigeração. Mas assim, eu sempre gostei de tecnologia, então sempre na loja de refrigeração, ficava no PC, resolvia problemas de PC. Em casa a mesma coisa, mas minhas experiências eram de vendedor e atendente só, mais nada, nessa parte aí. Bom, eu sou formado em biologia e fotografia. Eu sou da primeira turma de fotografia do Senac, do Brasil. E eu trabalhei no início com fotografia de publicidade, com o Andreas Heiniger, fotógrafo publicitário. E depois de um tempo trabalhando com publicidade, eu me cansei um pouco, eu estava me formando em biologia. E logo antes de me formar em biologia, eu comecei a trabalhar como fotógrafo no Museu de Zoologia da USP, que é ao lado do Museu do Ipiranga. Eu fiz isso durante um tempo e a vida no final me levou para a Alemanha. E na Alemanha eu procurei vários nichos de fotografia, até tentei trabalhar também com fotografia científica, mas eu não encontrei nada muito interessante nesse assunto lá. E eu conheci um outro fotógrafo, o Dieter Blum, que estava fazendo um projeto grande com a Shell e eu apliquei para trabalhar com ele, para ser assistente dele para esse projeto. Daí eu comecei uma carreira nova em fotografia industrial e eu trabalhei muito na indústria de óleo e gás. Isso foi muito bom, porque eu aprendi a trabalhar em situações que eu nunca tinha experimentado antes. Quando eu voltei para o Brasil em 2023, eu pretendia trabalhar com fotografia industrial, mas o nicho da fotografia tinha mudado muito no Brasil. Até os contatos que eu tinha no Brasil, quase todos eles tinham deixado de trabalhar com fotografia e muitos tinham migrado para o cinema, para a propaganda. Então isso me fez procurar um outro nicho dentro do Brasil. E eu conheci um corretor de imóveis que me fez uma proposta para a gente fazer um projeto para tentar vender um apartamento de alto padrão de uma maneira diferente. E eu comecei a estudar mais a parte de criação de tours virtuais. E isso me interessou muito, porque era um ramo diferente, com fotografia 360 graus, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E eu comecei. Eu gostei bastante, até a parte de programação do tour também me interessou muito. E o aprendizado foi o que me instigou muito a começar essa nova fase. Então, o trabalho que eu fiz com o Dieter Blum, nesses projetos de fotografia industrial, me levou a conhecer um escritor, o Jeremy Gaines, que me levou a fazer parte de outros projetos de livros. Além de fazer um livro para a Shell, que durou 2 anos de produção, a gente fez um livro sobre 60 anos de independência da Nigéria. Fizemos outros 2 livros para o governo nigeriano, um sobre Bauchi, que é um estado no norte da Nigéria, e o Cross River State, que é um estado que faz fronteira com Camarões. Também com o Jeremy fiz um trabalho para uma empresa chamada Festo, da Alemanha, onde eles estavam celebrando 25 anos de atuações na África. Esses trabalhos de livros que me fizeram viajar muito e conhecer pessoas de diferentes culturas, eles me ajudaram a me relacionar de uma maneira fácil com pessoas de diferentes culturas e diferentes classes e trabalhos, e me tornou uma pessoa um pouco mais flexível para trabalho com os outros. Isso eu agradeço muito essa experiência. O que mais surpreendeu você quando você começou a trabalhar aqui? Na época, a galera da época sempre teve muito esse brio de estar junto, ensinar, melhorar o que tá... Sempre melhorava o amiguinho do lado. Então, o cara olhava pro lado, via que eu tava com qualquer dificuldade. Só, Pablo, chega aí, eu tô vendo que você tá fazendo isso aí, tá errado. É assim, assim, assim que faz. E a principal forma da galera de ensinar na época, que eu achava, tipo, maravilhoso, nossa, que incrível, eles ensinavam como a gente não deve fazer algo, não só a forma correta de fazer. Eles ensinavam o que não devia ser feito. O que descreve melhor é, tipo, em palavras, assim, em resumo geral, tipo, era uma irmandade. Ainda é, mas o que me surpreendeu na época, assim, é que realmente era uma irmandade, saca? E sempre lembrando, aprendendo, sobre tudo, cara. Sobre tudo que tava ali, não só do trampo, mas da forma de viver, das vivências,
compartilhando experiências, compartilhando o know-how da galera. Então, tipo, nós todos acabávamos vivendo o mesmo momento, porque a gente era muito imersivo nessa coisa de aprender, de ensinar, de compartilhar experiências e vivências, entendeu? O que mais me surpreendeu foi o ambiente, porque aqui o ambiente é incrível, né? Todo mundo tá ali se empenhando pelo mesmo objetivo e todo mundo te coloca pra cima. Acho que toda a criação, né? Todo um processo de como a gente começa na planta baixa, fazendo uma limpeza, desde a limpeza de uma planta até a criação, né, de uma perspectiva. O que mais me surpreendeu trabalhar aqui é que todo dia tem um aprendizado novo. Tanto no Photoshop, na área de planta baixa, vou dizer assim. Sempre, todo dia é um comando novo, é um aprendizado novo. Então, eu acordava de manhã cedo, não vinha só pelo salário, mas vinha um jeito melhor de fazer algo que eu perdi 1 hora fazendo ontem, hoje eu vou fazer em 10. Porque agora eu tenho um comando diferente para aquilo, e isso me motivava todo dia a aprender. Todo dia é um aprendizado, não tem um dia monótono. Eu fiz a mesma coisa que ontem. Não, impossível. Todo dia é um jeito novo para você aprender, e isso me surpreendeu bastante, entendeu? E eu gosto de aprender e isso me motivava todo dia. Isso é muito legal na área de 3D. Quando você me pergunta isso, uma coisa que me vem à mente na hora é estar num espaço com pessoas com diferentes aptidões, com diferentes talentos. Eu estava fazendo meu trabalho solo de tour virtual, tentando criar um produto para vender, e era muito difícil. E agora que eu estou aqui na Flying Studio, eu conheço pessoas que possuem várias técnicas diferentes, e tudo o que eu preciso para criar o que eu quero, alguém aqui sabe alguma coisa. Isso foi uma surpresa que eu tive de estar trabalhando num grupo grande, assim. Que se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho uma curiosidade, eu não vou pesquisar na internet, eu não vou perguntar, eu vou e pergunto para meus colegas, que algum deles vai ter uma resposta para mim. Henrique, você é um cara experiente, vivido, tem 47 anos, já morou em outros países, né? E tem uma vasta experiência aí dentro da fotografia e afins. Eu queria saber um pouco como que é agregar toda essa experiência que você tem, que não é exatamente a mesma área, né? Como que você agrega tudo isso aí, toda essa sua experiência, essa bagagem sua, dentro do 3D para o mercado imobiliário? Iniciar o trabalho numa nova área é uma coisa que eu já fiz algumas vezes na vida. E é uma coisa prazerosa, posso dizer. Eu tenho muito interesse em aprender. Eu estudei bastante na vida. Eu fiz, em um certo ponto, fiz 3 faculdades ao mesmo tempo. Enquanto eu fazia fotografia e biologia, eu fazia psicologia também. E depois que eu comecei a trabalhar, eu parei um pouco de estudar e fiquei trabalhando só continuei o trabalho e evoluindo no trabalho. Então, iniciar o trabalho numa nova área tem uma parte muito interessante, que é a parte da aprendizagem. É você estudar novas técnicas, um novo mercado e tentar levar tudo o que você já sabe para aquilo que tem de novo. Porque começar numa nova área não é tudo do começo, né? A gente está entrando em um outro mundo novo, mas mesmo assim a gente leva tudo que a gente já aprendeu. O importante é conseguir trazer esse conhecimento e aplicar ele nessa nova área que você está iniciando. Eu, como fotógrafo, sempre tentei mostrar o mundo da minha maneira de ver, né? Sempre tentar encontrar uma característica minha para mostrar o mundo. Então eu fotografo, eu tento mostrar a minha visão. Quando eu vou tratar uma imagem, eu tento mostrar como eu vi aquela imagem, como eu idealizei ela no momento. Já o trabalho de 3D para o mercado imobiliário é um pouco diferente. A gente tenta pegar uma imagem plástica do 3D e tenta transformar ela em algo mais real. E uma coisa real num ponto de vista que também agrade o cliente, que consiga mostrar o que o cliente deseja. Isso é uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade no começo, que era tirar o que eu gosto de colocar numa imagem para mostrar o que o cliente quer que mostre. Então tem uma coisa interessante que eu trabalhei com uma produtora na Alemanha
que eles foi a primeira produtora a fazer as imagens 3D para Mercedes. O dono da produtora me contou que um dia eles quiseram apresentar para os outros clientes o trabalho que eles estavam fazendo para Mercedes. Então o que eles fizeram? Eles pegaram duas imagens, uma era 3D e a outra era uma fotografia. E mostraram para os clientes, eles deviam dizer qual que era renderizado e qual que era real. Segundo o diretor da produtora, 100% foram escolhas erradas. E isso é uma coisa que acontece na fotografia. A gente fotografa e tenta criar um mundo que talvez não exista para impressionar as pessoas. E o render o que faz? Você pega algo que não existe, trabalha em cima para deixar ele o mais real possível. Essa é uma dificuldade que eu tive com o trabalho no 3D. Mas eu acredito que eu estou superando ela, não 100%, porque demora um pouco, mas o conhecimento fotográfico que eu tenho de luz e reflexos e saturação em altas luzes, saturação em baixas luzes e contraste, isso ajuda muito a fazer o tratamento de imagem para deixar ela com uma cara mais real. E às vezes não é nem fazer que ela tenha uma cara mais real, mas ela que tenha uma aparência mais fotográfica. Porque a gente está acostumado a ver uma foto, a ver as coisas através de fotografia. Então, fazer com que um render se pareça mais a uma fotografia, às vezes vende mais como realidade do que deixar ele parecer mais real. Quando eu vejo imagens em 3D, e eu tento dizer o porquê ela está parecendo um pouco irreal, para mim, muitas vezes, é porque ela está se distanciando muito da fotografia. Por exemplo, se a gente tem uma imagem noturna. Nas imagens noturnas, as áreas de baixa luz elas têm pouco contraste. A fotografia não consegue mostrar alto contraste em área de baixa luz. E às vezes uma imagem 3D que não vende muito como realidade possui essas características, que elas discordam com os efeitos fotográficos. Pablo, uma pergunta direta para você aí, que começou com 15 anos. Como que foi começar tão jovem em um ambiente profissional? Na época foi muito top, porque além de ter o brilho de sempre querer mais e mais e mais, a ponto da galera falar, Pablo, dá uma segurada aí, meu, calma. Vai fazendo isso daí, quando você finalizar e continuar fazendo, a gente aprende mais. Porque eu sempre queria estar aprendendo. Não parava, muito hiperativo, saca? Na hora do vamos ver ali. Então, eu sempre tive pessoas excelentes, com disposição, vontade de ensinar, como, por exemplo, o Tasso, que me ensinou muito, considero um dos meus mentores, assim como o Davidson, nossa, excelente, inclusive o próprio Max. E também não tem muita desculpa, né? Com esses caras não tinha como não aprender, né? Os caras são gigantescos. Então, para mim, isso foi essencial, minha curva de aprendizado ali. Lucas, o que significou para você o seu primeiro emprego e ser também efetivado tão cedo? Maravilhoso, né? Porque quando a gente pensa em primeiro emprego é sempre uma coisa mais especial. Porém aqui conseguiu ser mais especial ainda, né? E ser efetivado tão cedo foi uma coisa incrível para mim, assim, na minha vida foi maravilhoso. Porque eu tava com esse objetivo e graças a Deus, né? Foi um objetivo que foi rápido para ser concluído. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou quando você começou aqui na Fly? Eu não sei se esse é o maior, mas ouvindo a pergunta, eu penso na dificuldade que eu tive em me concentrar numa produtora, num escritório com tantas pessoas. Eu trabalhei durante praticamente minha vida inteira sozinho quando eu trabalhava no computador. E eu tinha capacidade de ficar em silêncio no meu espaço e me concentrar. Aqui, esse espaço, eu tenho que construir ele quando eu necessito dele. E é possível. Eu até mudei a minha maneira de trabalhar um pouco. Trabalhos que requerem muita concentração, quando eu tenho que fazer parte de programação, eu sempre faço elas de manhã, porque é tudo mais tranquilo. E eu deixo para o final da tarde outras atividades que não requerem tanta concentração. Ao mesmo tempo que isso tira a minha concentração, também faz com que o dia seja melhor. Sabe? O dia talvez corra mais rápido. Eu consigo aqui trabalhar mais horas do que eu trabalhava
quando eu fazia isso no meu escritório? Acho que o meu maior desafio foi me adaptar às circunstâncias, porque antes eu tinha uma vida, querendo ou não, mais calma, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, o transporte, algumas dificuldades, acabou que foi uma surpresa para mim. Então, acho que o meu maior desafio foi me adaptar a essas circunstâncias tão corridas. Começar pode-se dizer, a carreira do zero, né? Porque eu já estava voltado mais para a área de TI, como analista de redes, e eu acabei indo para uma outra área que não tinha nenhuma experiência. Então, literalmente, foi começar do zero uma nova área, né? Inicialmente, assim, por sair na área de restaurante, onde era muito movimentado, onde eu lidava com muita gente, etc., né, ficar sentado o dia inteiro na frente do computador me pegou bastante. Eu que era uma pessoa muito agitada, muito correria, muito ativa, quando era para ficar parado na frente do computador, isso mexeu bastante com a minha cabeça, entendeu? Porque lidar com pessoas eu já tinha esse costume, que eu já trazia do restaurante. E quando eu trabalhava nesse escritório, a MS Médicos, também continuava lidando com pessoas. Então, pessoas nunca me foi um problema. Mas a rotina de olhar para uma tela tanto tempo, trabalhar com Pixel Perfect ali, né? Isso me trazia muita concentração. Tem algo que você aprendeu dentro da Flying que você nunca imaginou aprender? Então, uma coisa que eu aprendi aqui, que eu não imaginaria que aprenderia um dia, é fazer finalização de animação 3D. Isso é uma coisa que eu comecei ajudando o departamento de animação em momentos vagos que eu tinha e gostei muito disso mesmo. Eu adquiri skills que eu não imaginava que eu teria com isso. Até ajuda em muitos outros setores. A como ser uma pessoa mais responsável, né? De você sempre estar ali cumprindo com a sua responsabilidade e concluir ela com certeza com eficiência. Tudo, desde de limpar uma planta num CAD, que tipo, nem fazia ideia que existia um DWG de uma planta, desde essa limpeza, a fazer uma planta baixa e hoje aí fazer, né, já o 3D em si. Eu aprendi uma nova profissão que era o tipo de profissão que eu sempre quis. Qual é o tipo de profissão que eu sempre quis? Uma profissão que não me desse limites, que não tivesse teto, que eu não precisasse acordar só para salário. Ah, meu salário é isso. Não, todo dia você acorda cedo para aprender algo novo. Então, quando eu entrei na área de planta baixa e no 3D, ainda isso é maior, eu não tenho limites. Eu tenho uma ramificação quase que infinita para trabalhar onde eu tô. Videogame, comercial, filmes, tudo. Qualquer país que eu vá apresentar meu trabalho, ele é válido, né? Então, isso me surpreendeu muito, porque eu não esperava isso. Eu esperava vir, fazer meu trabalho e ir embora. Mas não foi isso que aconteceu. Isso me apresentou uma ramificação que eu sempre sonhei, para falar a verdade. Porque em todas as empresas que eu trabalhei, eu basicamente chegava no teto. Auxiliar de gerente, eu não ia tomar o lugar do gerente. O gerente me proporcionou tudo que eu tinha. Né? Eu entrava como commis e saía como maître. Eu não esperava isso da empresa que eu estava entrando. E eu acho que foi a maior surpresa que eu tive. Uma surpresa extremamente agradável. Porque quando você decide fazer, você pega gosto pela coisa e vê que não tem limites. O meu limite é o meu estudo. Aonde é que eu posso ir, onde eu posso chegar. Vai depender de mim, não depende mais de ninguém. Eu aprendi que para tudo tem um jeito. E que não tem a opção de não conseguir fazer alguma coisa. Uma coisa que eu via muito do Max, ainda ouço, né? Depois de 12 anos trabalhando com ele, parece que é uma frase de efeito, que é a frase que faz assim, pum, puta, ele tem razão. Cara, se o cara teve a expertise de desenvolver um software, desenvolver vários plugins, vários scripts, várias formas de executar o trabalho, quem sou eu para falar eu não consigo usar o que o cara deixou pronto para eu fazer, entendeu? O cara falou, não consigo fazer essa imagem. Como você não consegue? Tá tudo pronto, é só você
fazer a imagem, mano. Então isso é algo que levo pra mim, levo pra minha vida, pra minha família, pra minhas filhas. Não tem essa de não consigo. Sempre você tem que, pelo menos, ir fazer. É o mínimo. Como que é trabalhar com pessoas de não só idades diferentes, mas também experiências diferentes aqui no seu dia a dia na Fly? É uma coisa bem interessante porque a gente aprende coisas que eu mesmo nunca imaginei que eu aprenderia, né? Com essas pessoas. Mas acaba que aqui a gente tem o mesmo objetivo e a gente fala a mesma língua praticamente, né? Então a gente aprende ali muitas coisas que dentro e fora do trabalho também. Acredito que é todo um aprendizado, né? Tanto um tempo que eu tenho já de casa eu consigo ensinar quem chega novo e também consigo absorver de quem já tem mais experiência já na área. Cada um traz uma bagagem da onde vem, né? Cada um tem algo novo para te apresentar. E mesmo que a pessoa não tenha a experiência que eu tenho, algo novo para me passar, quando eu reviso para passar para ela, eu continuo aprendendo. Uma técnica antiga, um jeito diferente, ela está fazendo do jeito um pouco mais longo e você chega com essa pessoa nova, com mais experiência, você troca umas figurinhas com ela, então você aprende, não tem como não aprender, né? Então, trabalhar com gente com faixa etária diferente, experiências, eu tenho que aprender a tirar o máximo de cada um e a crescer. Cara, eu acho não, um fato excelente, porque o nível de absorção e trocas de experiências é muito maior do que se fôssemos todos no mesmo padrão, tivéssemos o mesmo know-how, mesma idade, mesmas vivências, entendeu? Então é uma forma de desenvolvimento que tem uma curva gigantesca também no aprendizado e desenvoltura aí, na hora de executar as tarefas. Um pouquinho agora sobre a curva de aprendizado de vocês, que com certeza foi diferente, né? Alguns começaram do zero, vieram de outra área sem qualquer experiência dentro do 3D. Me conta como que foi, o que te ajudou a superar essa curva de aprendizado dentro aqui da Fly? Uma coisa que sempre ajuda num processo de aprendizado é uma tutoria, é ter um tutor ou um mestre, alguém que te acompanha nos passos e pode te ajudar a ver aqueles pequenos detalhes que você talvez passe por cima se estivesse sozinho. E trabalhando com o Fernando, isso é uma coisa que eu posso dizer que sim me ajudou muito. Pequenos toques que ele me deu, conversas, ajudaram muito a aprender. E eu acho que isso é uma coisa que é legal aqui na Fly Studio, é por ter pessoas que têm muito conhecimento diverso. Toda vez que você, bom, eu estou me repetindo, mas toda vez que você tem interesse em alguma coisa, você sempre encontra alguém que sabe mais daquele assunto do que você. E o pessoal tem uma abertura muito grande para ajudar, e interesse em ajudar um ao outro. E isso eu acho que sempre ajuda a qualquer um em qualquer aprendizado. O que me ajudou foi explicar, né, o meu ritmo para o meu líder, né, que também é um colega, eu explicar para ele como que estava sendo e ele me ajudou a chegar a esse ritmo. Bom, acredito que desde o início, né, pessoas me auxiliando para mim começar a avançar e também os cursos, né, junto com a própria Fly mesmo, que a gente conseguiu conciliar e aí fui aprendendo e evoluindo, né, cada dia mais. Eu tenho sempre minha fé em Deus. A Bíblia sempre me ensinou a crescer, a evoluir. Ela nunca me jogou para baixo. Então, Deus sempre está comigo. E toda vez que eu entro na empresa, não é um segredo, eu falo para todo mundo, todo dia, Deus entra comigo. Quando você entra com Deus, você ganha um gás infinito. Entendeu? Pode estar ruim, pode estar correria, pode ter cobrança, mas é Deus. Ele entra com você ali e te põe para cima, te dá base, estrutura, força para segurar os rojões que a vida te dá. Então, acho que o que mais me ajudou foi Deus nessa questão. Lógico, Ele usou pessoas, usou meus colegas, são excelentes, né? Todos eles. Pessoas com bastante experiência, paciência principalmente,
Não basta ter experiência, sem paciência de falar, de às vezes repetir, entendeu? Um bom convívio com essa galera faz toda a diferença. Foram os esporros que eu tomava, viu? Porque realmente, quem olha de fora pode parecer que não ajuda, mas quem está imerso nesse nosso mundo corporativo, nessa nossa vivência, na nossa realidade aqui, realmente consegue entender. Às vezes, um puxão de orelha, um toque, um feedback negativo, mas construtivo, acaba te crescendo muito mais do que um simples elogio. Tipo, tá tudo bem, acontece, não tem problema, entendeu? Então, na hora do esporro, você recebendo da forma correta, interpretando da forma que tem que ser interpretado isso, cara, você vai ter uma curva gigantesca ali de desenvolvimento, de pensar fora da caixinha, entendeu? É isso. Igor, você que veio de outra área, que não tinha nenhuma experiência com 3D, me conta como que foi essa adaptação. Era um mundo novo, né? Quando um mundo novo ele se apresenta para você, você vai meio receoso. Eu não sou de se me jogar de cabeça. Sou um cara de pé firme. E depois que você perde o medo de errar, o medo de errar acho que é o maior problema de quem faz 3D. Não pode ter medo de errar, mas também não sou louco, né? Então, a adaptação, ela veio devagarzinho, mas veio. Veio porque a maior pressão vem de fora, né? Não é aqui dentro, é lá de fora. Tem uma família para sustentar, você tem que se adaptar, tem que ser flexível. Então, creio que a adaptação veio um pouquinho, mas quando você perde o medo de errar, vai que vai. Acho que é isso. Não tem muito o que falar, né? Referente a isso. Já falei no início que a adaptação foi difícil por um bom tempo por conta da rotina, né? Pela autocobrança. O Max me perguntou pra mim se eu tenho, já no primeiro dia, o que eu acho sobre cobrança. Porque a gente trabalha com prazo, não é, Júnior? Trabalha com prazo, tem clientes que tem que entregar o projeto, tem infinitas pessoas ali esperando a sua produção. Aí ele falou, o que você se sente com pressão? Eu falei, Max, pressão eu já tenho em casa. A maior pressão que eu tenho é da minha família, não é a sua. Eu tenho uma responsabilidade, eu tirei minha esposa da casa dela. Isso é pressão. Então, lidar com pressão é costume, fica de boa. Entendeu? Aqui, comparado ao olhar da minha esposa, não é nada. Matheus, 7 anos, bastante tempo. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que te manteve motivado todo esse tempo. O que eu tomei gosto, então esse fato acho que para qualquer setor, qualquer pessoa, é você gostar do que você faz. Então eu comecei a tomar gosto, fui gostando e fui procurando sempre estar evoluindo, né? Em todos os sentidos, tanto profissional e até algumas coisas pessoais ajudam a gente a evoluir. O que diferencia a Flying de outros lugares que vocês já trabalharam ou que já ouviram falar de um colega, de um amigo? Me conta um pouco sobre isso. Principalmente para começar aqui, todo mundo te abraça, você vê que o serviço é maravilhoso e que é só coisas boas, né? Acredito que o ambiente em si e também o fato que uma coisa que eu sempre falo é que eu vejo a Flying, além de ser um trabalho, é uma escola, que sempre um está procurando ajudar o outro. Dos lugares que eu trabalhei, como eu disse, tinham todos um teto, onde você não tinha mais para onde crescer. Onde eu tô, eu tenho para onde crescer. Eu tenho onde melhorar. Eu não preciso sair para longe para melhorar. Aqui eu posso melhorar. Aqui eu tenho uma visão distante, onde dá vontade de chegar, né? Então, diferentemente dos outros lugares que eu trabalhei, né? Aqui o universo é infinito. Lá onde eu estava, não. Fiquei 4 anos numa mesma empresa sem R$1 de salário aumentado. Sem nenhum tipo de aprendizado. Eu estava sobrevivendo lá, entendeu? Extremamente estressante, angustiante. Por quê? Eu não tinha mais o que aprender lá.
Não era nem pelo salário, era, pô, me desse uma vassoura pra dar uma volta no quarteirão varrendo, eu ia fazer. Mas não queria isso. Bom, eu creio que seja algo sobre a empresa não ser só uma empresa, um CNPJ e nós sermos contados como apenas números, entendeu? É um local de resiliência, um local de brio, esforço mútuo. Não é só uma parada individual, saca? Uma parada realmente, como eu tinha falado nas outras respostas, de irmandade, uma coisa mútua. Então, tipo, o que te afeta, me afeta. Não é o que te afeta e o meu eu vou fazer sozinho, entendeu? Acho que isso é o que mais diferencia a gente do restante do mercado aí. Se alguém tivesse pensando em começar aqui, o que você falaria para essa pessoa para encorajar ela a tomar essa decisão, a ingressar aí e começar dentro da Flying Studio? Acredito que, primeiramente, estudar, né? E contaria toda a minha trajetória aqui na Fly. Porque aqui você tem todo um suporte. No meu caso, foi desde o início, então eu contaria tudo para essa pessoa. Todas as fases que eu passei dentro da empresa. Que é muito bom. Todo o suporte, todo o apoio que você tem dentro aqui da Fly. Vem, pode vir, que a empresa é excelente. É uma empresa escola, como foi me acolhido aqui. E vem sem medo. Bem sem medo, porque você vai se dar bem. Se você tiver, tudo tá na tua mão, né? Precisa você se engajar, vestir a camisa e não se preocupar com mais nada. Só em aprender e desenvolver. Dinheiro é papel. O que você vai aprender aqui é muito mais que isso. Muito mais que isso. Lidar com pessoas, lidar com pressão, lidar com datas, lidar com prazo, lidar com uma boa qualidade de imagem. Só vem. A gente realmente é uma grande família, entendeu? A gente é o esforço mútuo, é algo que te afeta, me afeta, é algo que, meu, você tá com dificuldade, eu te ajudo. Você não consegue? Vem aqui, eu vou te mostrar como faz. Eu não consigo? Você pode me ajudar. Não sou só eu que ensino, eu também aprendo com todo mundo que eu ensino. Então, acho que é isso. Mas eu sempre lembro pra galera que, meu, não é mil maravilhas também. Depois que eu deixo sempre a parte linda, eu falo. Mas você tá preparado? Tá preparado pra parte do expor? Tá preparado pra sofrer pressão? Tá só preparado pra entrar em parafuso? É isso. Motiva, mas dá aquela... Opa, será que eu tô motivado mesmo? Pra gente ver que realmente tá colocando sangue, vestindo a camisa, entendeu? O que significa para você nunca é cedo e nem tarde para começar? Bom, o aprendizado ele não depende da sua idade, acho que depende do seu querer e da sua motivação. Se você quer ampliar seu conhecimento, começar alguma coisa nova, não tem limite, não tem momento que você possa começar a fazer isso. Eu tô com 36 anos e eu sou um dos mais velhos aqui em idade também. Tem uma galera nova chegando aí. Você vê que essa garotada tá chegando, tá vindo com curso, tá vindo com faculdade, tá vindo com tudo. E eu, como cheguei aqui sem basicamente nada, e tô começando, tô aqui, ó, não nego fogo pra ninguém não. Então, eu tô aqui, tô aprendendo, mesmo com 37 anos, já era pra estar com a minha vida feita. Se eu tivesse seguido talvez no ramo que eu tava desde o início, não sei onde eu estaria, não gosto de pensar nisso. Mas eu comecei aqui, mesmo com 32 anos, né? Então, eu acho que nunca é cedo, nunca é tarde, mas tá aí na minha vida também, né? E no jiu-jitsu também. No jiu-jitsu comecei com 28 anos, batendo na garotada. Tô aí firme e forte também. Acho que é isso. Eu não tô nem aí. Eu bato nos caras lá. Os caras com 18 anos, Júnior, vem pra cima de mim que deu um dragão. Força, eu calmo, sereno. Derrubo. Vai bater no veinho? Vem bater no veinho.
Quando eu falo pros caras que eu tenho quase 40 anos, eles, cara, não é possível. Não, é possível sim, vem bater no velhinho. Daí quebram a cara. Se você tem interesse de fazer alguma coisa, você precisa sempre começar. E ela só acaba quando você decide que acabou. Como que vocês se sentem trabalhando em projetos que vão parar aí na mão de grandes incorporadoras e clientes aí do Brasil inteiro, né? E ver o trabalho que você ajudou a ser feito, a ser concluído, em stands, outdoors, panfletos, na rua. Você pode estar andando ali na rua de carro e ver uma placa de obra, ou estar num shopping e ver vários materiais ali, sobre um empreendimento que você ajudou, que você trabalhou nele, né? Uma imagem sua pode estar estampada nesse material. Às vezes na TV também, no YouTube, diversas redes aí. Como que é para você, né? Ter essa sensação de ver algo materializado ali, algo que você ajudou a construir. E que, além disso, impacta na vida de diversas pessoas, né? Desde o incorporador, a pessoa ali que está visitando o stand, que está comprando aquele imóvel. Todo projeto tem seu valor. Trabalhar para uma escola ou para uma empresa pequena tem o seu valor. Você está colaborando de uma maneira. Trabalhar para uma empresa grande que tem a capacidade de contratar diferentes pessoas, diferentes profissionais, mostra para você que você se destaca dentro do mercado. Que você foi escolhido pela qualidade, ao lado de muitos outros. E esse é o valor que eu vejo em trabalhar para grandes empresas. É que elas têm a possibilidade de contratar muitas pessoas, mas eu fui de alguma maneira escolhido para isso. Essa é a melhor parte do trabalho. Bom, o processo é delicioso também, né? Se você não tem prazer no processo, talvez você esteja fazendo a coisa errada. Mas ver o que foi produzido ser apresentado para os outros é a parte mais gostosa do trabalho. E ainda trabalhando numa equipe é muito gostoso, porque você faz juntos e você vê o seu pedacinho que tem ali. Eu acho muito legal ver o que eu produzi impresso, né? Bom, pensando nessa maneira em outdoor, é muito legal, porque se eu fizer uma foto e quiser colocá-la no outdoor, vai custar uma grana daquelas. E se alguém está pagando para fazer isso, é um prazer de ver. Aquela foto que você fez é enorme. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque isso, querendo ou não, é uma grande responsabilidade também. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com esse privilégio, eu também me sinto muito responsável com isso. A questão é de estar entregando com qualidade uma coisa que é muito importante. Então, é uma mistura de ficar feliz por conta do privilégio e também um senso muito grande de responsabilidade. Bom, eu sinto que é a sensação de dever cumprido, né? Que a gente conseguiu atingir, fazer a entrega e satisfazer o cliente com a nossa entrega. Às vezes a gente nem tem noção, né? Que uma coisa simples pode alcançar milhares de pessoas, seja através de um folheto que você pega, às vezes, no trânsito, ou algo maior, tipo até mesmo em alguma propaganda na TV. Bom, cara, na verdade, participar de projetos que chegam na mão de grandes incorporadoras, ver nosso material impresso, rodando televisão, YouTube, rodando nas ruas de São Paulo e do Brasil, realmente é muito gratificante, entende? A gente consegue ver nosso trabalho ganhando vida, ganhando espaço no mercado, e é o reconhecimento de que realmente a gente está no caminho certo e que o esforço realmente gera esse retorno, gera impacto em coisas maiores do que só o que nós conseguimos sentir e ver aqui no micro. Realmente tem um impacto macro, entendeu? Quando você passa num local que você viu o que você fez, seu produto tá ali, a galera passando no ônibus, no carro, e você apresenta ali, poxa, foi eu que fiz, dá uma satisfação muito grande. É o seu produto sendo admirado ali, a sua arte sendo admirada. Quando você apresenta para sua família, eles também, nossa, que legal. A minha esposa, ela passava na frente de um projeto que nós fizemos e quem tivesse do lado dela, ela falava, ai,
Meu marido que fez aquilo dali. Eu falei, pode falar, pode jogar na cara do mundo. É muito gratificante, cara. Muito gratificante. Entendeu? Ela vai ficar ali um bom tempo. Quem sabe vai inspirar uma pessoa a formar uma família, sabe? A construir uma história futuramente pela imagem que você apresentou. Tá? Então, cara, o cliente final é a pessoa que vai comprar aquilo, né? Então, eu ajudei ela a construir um sonho, digamos assim, né? Ela tá construindo um sonho. Quando ela se vê morando no lugar onde eu sugeri aquela cama, aquele sofá, né? Televisão pode ficar ali, ó. Entendeu? Vamos colocar isso aqui porque vai dar mais amplitude. Imagine aí você colocando sua família, brincando no quintal, no garden. Cara, isso é satisfatório. Muito bom. Qualquer lugar do planeta, a pessoa tá ali vendo a sua imagem. É muito legal imaginar isso. Pelo menos eu me sinto alegre, feliz por isso. Qual que é o conselho que você daria para uma pessoa que está buscando um primeiro emprego ou uma mudança de carreira, que é o caso de alguns de vocês aqui, né? Eu perguntaria assim, o que você gostaria de contribuir? Com que você gostaria de contribuir? Porque essa é uma coisa que eu senti bastante aqui, a abertura para a contribuição. Eu tive uma reunião com o Max, e isso foi suficiente para a gente se entender, e ele se abrir para o que eu tinha para oferecer e eu ter vontade de entregar tudo o meu conhecimento para a empresa. Eu acho que a pessoa que gostaria de trabalhar na Flying, ela tem que pensar com o que ela conseguiria contribuir, ou com o que ela gostaria de contribuir. Qual é o interesse dela, o que dá tesão no trabalho dela. Em que parte do processo ela gostaria de fazer, ou mesmo até trazer novas ideias. Para a pessoa não desistir, né? E a pessoa também ter uma determinação forte, para que a pessoa também consiga alcançar os seus objetivos pessoais, que o resto vai dar certo. Primeiramente, a pessoa, acredito que ver, né, como que é a área que ela quer estar ingressando, se ela vai gostar, e ter a motivação de começar, não desanimar depois que começa, porque às vezes o começo vai ser um pouco difícil. Para um primeiro emprego ou para uma mudança de carreira, que nem foi meu caso, pode ser um pouco difícil no começo, mas não perder o foco e a motivação, que com certeza a pessoa vai longe. Não tenha medo de se arriscar. Eu considero, para explicar um pouco da minha fé em Deus, eu falo que Deus é que nem o Google. Como assim? Se você quer só um emprego, você só quer só um emprego, seu primeiro emprego, e escreve lá no Google, por exemplo, carro. O Google vai dar uma porrada de carros. Então, seja específico naquilo que você quer. Você quer trabalhar de segunda a sexta? Beleza, então você vai procurar um trabalho de segunda a sexta. Você quer mexer? Você quer pôr a mão na massa? Você quer ser o quê? Mecânico? Quer ser padeiro? Quer algo em atividade física? Então busca nesse segmento. Então, você peneirar o que você quer é primeiro passo para que você tenha um objetivo. Porque se você só quer um emprego, você pode, sei lá, trabalhar num fast food da vida aí, ganhando menos que um salário mínimo, que nem um louco. Agora, se você peneira, quanto melhor a sua peneira, mais confiança você passa naquilo que você está buscando. Você mostra aquilo que você quer. Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa ter para buscar o primeiro emprego é fazer uma boa peneira do que ela quer. Acho que isso vai dar um norte para ela muito bom. Cara, a mensagem que eu tenho para essa galera que está começando agora é: não espere o momento certo, porque o momento certo pode ser qualquer hora. Enquanto você está esperando esse momento chegar, ele pode passar e você acabar perdendo oportunidades da sua vida, entendeu? E que não, para complementar, que entre na cabeça de todo mundo que não dá pra gente atravessar um abismo gigantesco com passos pequenininhos. Para atravessar algo abissal, serão necessárias escolhas na mesma proporcionalidade. E que sempre, para você ter em mente que algo vai precisar ser sacrificado. Sempre, sem exceção.
Pode ser na sua escolha pequenininha do seu café da manhã, ou uma escolha gigantesca que pode mudar o rumo da sua vida, entendeu? Então sempre você tem que escolher sacrificar alguma coisa. Agora uma pergunta bem reflexiva para a gente finalizar. O que o seu eu de antes da Flying Studio ficaria mais surpreso em saber sobre quem você é hoje? Bom, o que o meu eu ficaria mais surpreso, acho que da mesma forma que eu estava sentado aprendendo na época, hoje eu me levanto para poder ensinar outras pessoas que estão iniciando da mesma forma que eu iniciei há 12 anos atrás. Acho que antes eu era uma pessoa mais tranquila, né, na questão de responsabilidade. Porque a minha maior preocupação e minha maior responsabilidade era a minha escola. Então acho que ele ficaria surpreso em ver o quanto que eu me tornei, querendo ou não, mais responsável. Isso melhorei bastante aqui dentro. Eu acho que ele falaria assim, seu burro, demorou demais. Porque se é a primeira vez que eu tivesse aceitado o convite do Mário para trabalhar aqui, eu estaria mais na frente. Eu teria aprendido mais. Que hoje você trabalha com Corona. Hoje, antigamente era V-Ray. Se eu chegasse na época do V-Ray, eu dominaria melhor o Corona hoje. Eu já cheguei no Corona. Para mim voltar pro V-Ray é mais complicado. Todo mundo diz isso e isso é um fato. Então, se na primeira vez que o Mário tivesse falado assim, ó, vai, vem, quer dizer, e eu me senti receoso, eu deveria ter ido. Estaria muito mais na frente, com uma experiência muito maior. Então, acho que o meu eu do passado falaria assim, demorou, viu? Que eu sou capaz de fazer muitas coisas que às vezes nem imaginava. Então eu sou capaz de conseguir ir além do que eu imagino. Quando nós falamos sobre pessoas na Fly, nós visamos encontrar a valorização daquela pessoa e também fazer com que ela enxergue potencial nela mesma. Por isso que o processo de aprendizado é muito importante. Hoje, pessoas é a nossa maior riqueza, é o nosso bem maior. Então, quando nós olhamos para pessoas, nós realmente tentamos olhar além da capacidade técnica que aquela pessoa possui. Nós tentamos olhar dentro do que ela realmente sonha em fazer, dentro daquilo que realmente ela acredita. E muitas vezes a pessoa não acredita. E nós trabalhamos também com uma missão de transferir conhecimento, uma missão de mostrar que o conhecimento transforma realmente as pessoas. E quando nós olhamos para essas histórias, para essas trilhas de aprendizado, é isso que nós enxergamos. E isso faz valer a pena, porque quando nós olhamos uma pessoa que está há 12, há 7 anos, nós entendemos que realmente esse conteúdo transforma e esse conteúdo também conecta. Então nós tentamos levar como missão transformar não só projetos imobiliários, não só impactar os nossos clientes, mas principalmente impactar o nosso time, impactar as nossas pessoas e mostrar que o conteúdo, que o aprendizado transforma. Tentamos todos os dias, através de um processo de aprendizado, de um plano de desenvolvimento individual, transferir o conhecimento, mas também entender aonde aquela pessoa se sente bem e se sente produtiva e se sente contribuindo realmente com uma causa. Então, nós estamos nesse momento de expansão e desde toda a história da Fly é um ponto cultural dela. Não deixar com que as pessoas se sintam apenas números, mas deixar com que elas se sintam participantes, importantes e, através disso, transferir o conhecimento e impactar outras pessoas. Falar da Fly, eu consigo lembrar do início dela, que eu sabia que ia ser desafiador, como é empreender no Brasil, mas mais do que empreender no Brasil e ter uma empresa bem-sucedida e tal, eu sempre visualizei que tipo de empresa que eu queria ter, quem eu queria ser como empresário, como empreendedor, porque não basta ser só empresário. Você tem que ser empresário, você tem que ser empreendedor e ter um propósito maior, né? Então a empresa nasceu
teve vários desafios, mas eu sempre tive um propósito que é transbordar, porque a minha vida inteira, por onde eu passei, eu me deparei com pessoas que me ensinaram, tiveram paciência, me instruíram em todos os aspectos da minha vida profissional. Então eu quis trazer isso para dentro da empresa, para dentro da Fly. Foi em cima desse principal pilar que a Fly Studio nasceu, e desde o início dela eu falei, poxa, assistia muito Star Wars, né? Então falei, poxa, nós precisamos ter sempre um programa de forma anual de transferência de conhecimento. Eu preciso pegar pessoas, ensinar pessoas, mostrar pelo menos para essas pessoas que dá para aprender coisas novas, dá para se profissionalizar no âmbito de uma forma que não precise fazer uma faculdade, um curso. Então assim, a gente tem um perfil de abrir portas para pessoas que nunca ouviram falar. Nós temos um perfil de gerar a transferência de conhecimento que, na minha percepção, como ser humano e como empresário, é o principal transbordo que podemos dar para outras pessoas, é a transferência de conhecimento. Então, a Fly está completando agora 15 anos. É unânime, desde o primeiro ano até hoje, a gente sempre abre portas, sempre entende que é possível treinar, é possível empreender e, ao mesmo tempo, trazer esse olhar mais social de dar oportunidades, como me foi dado há muitos anos atrás, como todos nós, em algum momento de nossa vida, não importa qual é o nicho, a gente, com certeza, tivemos pessoas a nos motivar, nos estimular. E eu trouxe isso para dentro do DNA da empresa. E esse é o principal pilar. O segundo pilar é transformar uma empresa que não é tão difícil quando é uma empresa de 2, 3, 4 pessoas, mas quando é uma empresa que passa de 40, 50 pessoas, transformar um grupo num grupo familiar, num grupo que se apoia, que transfere conhecimento, que trocam informações, que um ensina para o outro. Esse foi o nosso maior desafio, ter uma empresa escola, mas ao mesmo tempo uma empresa família, que tem uma frase muito bonita aqui no nosso mural de grafite, escrito Ohana, né? Mas como isso está muito enraizado no nosso DNA, né? Esse transbordo, essa transferência de conhecimento, a gente aplica isso até para os nossos clientes, que conhecem a gente, viram cliente, a partir do momento que viram cliente se tornam amigos, porque também tem essa transferência de conhecimento. Não é que nós somos melhores do que ninguém, mano. É que a gente lida com tantos sucessos e tantos insucessos que a gente transforma isso, centrifuga, sintetiza, e a gente procura ao máximo ter um envolvimento de tamanha profundidade e magnitude assim nos projetos que nós somos envolvidos, que nada mais é do que também transferência de conhecimento. Então, se tem algo, na minha visão, que é grandioso, é transferência de conhecimento, é a forma mais brilhante, social, humano de gerar o transbordo, né? Tem algo pessoal que eu costumo dizer que o Papai do Céu está sempre enchendo nossa taça e no momento que ela transborda, a gente tem que exalar para quem está próximo. Tem que exalar, para ela sempre estar constantemente sendo enchida, né? Isso aí é o maior propósito que nós temos de vida. Tem lutas, tem dificuldade, tem superações, precisamos nos reinventar, né? As crises fortalecem, as mudanças de governo, de política, de regras, tudo isso gera dificuldade, e as dificuldades faz com que a gente pense fora da caixa, se reinvente e transfira isso para a equipe, né? Traga novos momentos de mudanças, momentos de reflexão, o que podemos fazer, como podemos ser diferente, se destacar. E isso é uma onda que contagia
Pode até começar pelo CEO, mas o time é contagiado por esse sentimento de mudanças. Então nós conseguimos ter uma empresa onde somos uma empresa escola, temos muitas e muitas e muitas pessoas que foram embora para Londres, para o Canadá. Tem pessoas que, cara, nunca trabalharam com isso, se apaixonaram, por 3 anos foram embora para o Canadá. Pessoas e quando a pessoa bate asa, vai para lugares, para voos mais altos, lugares melhores e desafios mais complexos e tal, a gente é retribuído, porque nós temos esse perfil de uma forma gratuita, mas quando a gente vê o sucesso, a gente entende que nós estamos colhendo. Lá atrás, há 15 anos atrás, por ações e atitudes que pessoas fizeram, porque tudo isso que eu estou fazendo, eu estou só retribuindo o que já fizeram por mim. Muitas pessoas fizeram coisas maravilhosas por mim, não só estudo, professor, faculdade e tal, oportunidades, desafios. Mas quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, mesmo não estando dentro do nosso grupo, mantendo um relacionamento, amizade, e a gente vê que deu certo, justifica o esforço que a gente faz para sempre ter uma vaga, sempre ter uma oportunidade, e a gente ampliar isso porque hoje nós realmente temos uma consciência mais academy, temos uma consciência que podemos sim mudar a vida de pessoas. Não trata-se só de dar um emprego, mas mudar o mindset, mostrar que é possível, mostrar que para tudo que é grande tem um início. E qualquer pessoa que conhecer o início da Fly, o início do Max como pessoa, como ser humano, como jovem de 12, 13 anos que iniciou as atividades, os trabalhos, os bicos, né, para se virar na vida e tal, faz com que todos enxerguem que é possível. Tem um caminho, existe uma trilha, né, para atingir, conquistar e tal. E nesse momento que nós estamos falando prestigiando aí algo importante para nós, que é o dia do estagiário, né, traz toda essa percepção, essa brincadeira lúdica de tipo, estagiário não é gente, que não sei o quê, então traz toda essa brincadeira a nível nacional, mas quem não foi estagiário um dia? Quem nunca teve o início e falar, poxa, me tira essa dúvida, como é que faço isso? Todos nós, dos menores aos maiores. Então, é um momento gratificante, um momento de prestigiar e dizer para todos os jovens, todos os estagiários, vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. E estimular os colegas empreendedores, os colegas empresários que abram as portas. Não tenham medo e não deixa aquele estigma de tipo 16 anos está muito jovem para trabalhar, 45 está muito velho para iniciar. Não deixam isso, não deixa essas colocações, essas coisas antigas, essas colocações antigas atrapalharem a ótica da possibilidade do aprendizado e da transferência, porque todos são aptos a aprender coisas novas, todos têm sede por se reinventarem. Às vezes precisa apenas de uma oportunidade, apenas um empreendedor que olhe e acredite que é possível, entendeu? E eu acho que, na minha percepção como primeiramente ser humano, em segundo lugar como empreendedor e empresário, eu acho que todos nós podemos ser quem a gente quiser ser. Basta a gente enxergar com clareza o nosso potencial e nós, empreendedores, empresários, abrirmos as portas para dar oportunidade para as pessoas, porque o CNPJ serve só para formalidade. A verdadeira conexão está entre os CPFs, entre pessoas. É ser humano lidando sempre com ser humano, sempre. Entendeu? E assim construímos a Fly e temos construído aí, acima de tudo, muitos amigos ao longo desses 15 anos.